Olá, bem-vindo às aulas da professora Rosicléia Nunes, que sou eu, nesse novo formato. Vamos ver se fica melhor. Nós vamos falar hoje sobre frase e oração. Como será? Frase ou oração? Frase, ó, é um enunciado em que há comunicação, entendimento. Pode ser até uma palavra só, desde que a gente entenda o que está querendo ser dito. Tem que ter entendimento, comunicação. Se a frase tem verbo, ela será uma frase verbal ou mais conhecida como oração. Se a frase não tem verbo, ela é uma frase nominal ou mais conhecida apenas como frase. Olha exemplos aqui. Ó, socorro. Se eu falo só socorro, quer dizer nada, é apenas uma palavra. Mas se eu falo socorro, você vai entender que alguma coisa está acontecendo. Se eu entendo, se você entende que alguma coisa está acontecendo, é que está havendo algum perigo, a frase. Tem uma frase aí, certo? E não tem verbo. Socorrer é verbo, mas socorro, só socorro ali não é verbo. Fogo. Fogo. Você vai entender que algum lugar está pegando fogo. Se eu digo apenas fogo, não, aí já não quer dizer nada. Então tem que ter entonação da voz, tem que ter o acento de exclamação. E uma frase com verbo já, ó. O menino escapou, tá aqui, ó. O menino escapou pela escadaria da igreja. Aí tem o verbo escapou, é uma frase verbal ou uma, ó lá, até fiz a setinha, oração. Oração é o enunciado, jogo para cá, é o enunciado com verbo. Exemplo, a menina não, aqui. A donzela gritou por socorro. Gritou é o verbo. Oração. O sol raiou no horizonte. Tem um gato cantando aí. O sol raiou no horizonte. Raiou é um verbo. Não aguento mais tanta pressão psicológica. Aguento é o verbo. Oração, tá certo? Agora vamos lá ao período simples e composto. Período simples e composto. Período simples é aquele formado por uma oração. Logo, terá obrigatoriamente um verbo ou uma locução verbal. Vamos lá. O gato, quero que fique bem claro aqui. O gato saiu para a rua. Saiu é o verbo. Como que eu vou descobrir qual palavra que é verbo? Verbo é aquela palavra que dá para conjugar. Saiu, eu saio, você sai, ele sai, nós saímos, ó saís. Então, dá para conjugar. Verbo, geralmente, ele faz alguma coisa. Sair, varrer, cantar, falar, ele faz alguma coisa. Geralmente. O palestrante fala por horas e horas. Olha aqui. O palestrante fala. Qual é o verbo? Falar. Não dá para eu conjugar palestrante. Eu palestrante, tu palestrante, ele palestrante, nós... Não dá. Um palestrante fala. Fala é um verbo. Um verbo, uma oração, período simples. Amanhã será sexta-feira. Será um verbo, uma oração, período simples. E também pode ser que tenha dois verbos, mas formando uma locução verbal, que nem aqui. Maria estava chorando muito hoje pela manhã. Embora tenha dois verbos, ó, é um sentido só. Um verbo auxiliar com principal
formando um sentido só. Maria estava chorando muito hoje pela manhã. Ela, na verdade, eu poderia escrever assim: Maria chorava muito hoje pela manhã. Estava chorando é igual chorava. Locução verbal. Vou dar outros exemplos. Aqui. Olha só. Locução verbal. Dois verbos formando um só, um sentido só. Exemplo. Vou sair. Quer dizer, eu sairei. Ele vai ficar aqui hoje. Eu quero dizer, ele ficará. Tá vendo? Vai ficar. Dois verbos. Ficará, sentido de um verbo só. O trator estava passando na rua. Ó, estava passando. Dois verbos. Eu quero dizer, o trator passava na rua. Estava passando. Dois verbos. Um principal e um auxiliar. Mas o sentido é de um só. O trator estava passando na rua. Bem que eu tinha falado, bem que eu falei, é o que eu quis dizer. Então, tem dois verbos, mas com sentido de um só. É uma locução verbal, então eu conto como um verbo só, período simples. E o período composto, aqui embaixo, período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Logo, terá dois ou mais verbos. Vamos ver os exemplos aqui. O gato saiu para a rua e correu atrás do rato. Quais são os verbos? Saiu e correu. Eu não posso conjugar gato. Eu gato, gatos, ele gato, nós gastamos. Gastamos até dar, mas gato não. Então, gato saiu e correu, dois verbos, período composto. O palestrante, você vê que eu usava a mesma frase lá de cima. Usei. O palestrante falava por horas e horas e logo ficou com sede e teve que beber água. Teve que parar para... Olha que grande. O palestrante falava por horas e horas, vou me colocar aqui. O palestrante falava por horas e logo ficou com sede e teve que parar para beber água. Olha quantos verbos. Tem mais de um verbo, tem quatro verbos, período composto. Amanhã será sexta-feira, nós vamos viajar logo pela manhã. Amanhã será é um verbo, vamos viajar, locução verbal, quero dizer, nós viajaremos logo pela manhã. Tem dois verbos com sentido só, mas nesse período tem dois verbos, será e vamos viajar, locução verbal. Dois verbos, período composto. Vamos praticar agora? Vamos ver se vocês acertam. Vamos lá. Ah, não posso mostrar a resposta aqui, senão vocês vão pegar fácil. Aqui exercício. Escreva F para a frase nominal, vamos dizer que é frase, certo? Sem verbo. E O para oração, com verbo, certo? Certo. Como assim? Você fala demais? Que horror! Maria canta alegremente. Mas que coisa! Estude todos os dias para passar de ano. Então, a dica é: encontre os verbos. Primeira coisa, tiver um verbo só, oração. Se tiver verbo, oração. Se não tiver verbo, frase. É isso que eu quero que vocês façam. Vamos dar um segundinho para vocês. Tu, 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 plim. Vamos ver. As respostas. F. Como assim? Não tem verbo. Não é, esse como aí não é verbo. Como assim? Não entendi. Como? Frase. Você fala demais. O verbo aí, falar. Fala. Oração. Se tem verbo, é oração. Se não tem verbo, frase. Horror. Horror não é verbo. Frase. Maria canta alegremente. Canta. Oração. Mas que coisa! Também não tem verbo. Frase.
Estude todos os dias para passar de ano. O verbo estudar tem um verbo, é oração. Não tem verbo, frase. Agora, o próximo exercício, ele vai ser... vou tampar aqui. O próximo exercício vai ser... Ponha PS para período simples com um verbo só, período composto com 2 ou mais verbos. Lembrando que locução verbal conta como um verbo só. Vamos lá. Período simples, eu tô aqui, ó. Ponha PS para período simples e PC para período composto. Como assim você não vai mais falar com ele? Acha os verbos. Primeira coisa de tudo. 2. Você estava falando demais hoje. Que horror, não desanime assim. Maria canta alegremente. Mas que coisa, você sabia de tudo isso? Estude todos os dias para passar de ano. Vou dar um tempinho. Tu, 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 tu. Tanto, vamos ver se você acertou. Olha lá. PS para período simples com um verbo só. PC, 2 ou mais verbos. Período composto. PC. Como assim você não vai mais? Olha lá, o verbo é vai. Tem um verbo só, período simples. 2. Você estava falando demais hoje. Estava falando é uma locução verbal. Eu queria dizer aí, você falava demais hoje. Estava falando, locução verbal, um verbo só, período simples. 3. Que horror! Não desanime assim. Desanime é o verbo, um verbo só, período simples. 4. Maria canta e dança alegremente. 2 verbos, canta, dança, período composto. 5. Mas que coisa, você sabia de tudo isso? Sabia é o verbo, um verbo só, período simples. 6. Estude todos os dias para passar de ano. 2 verbos, estude, passar, período composto. E por hoje é só nesse vídeo. Até a próxima. Estudem, hein?